Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A Rede TV, por meio de suas redes sociais, está entrevistando os pré-candidatos à presidência da República. Hoje a gente recebe aqui o senador Álvaro Dias, que é pré-candidato pelo Podemos. A Estela Freitas vai me ajudar aqui na interação com vocês. A partir de agora, cada um de vocês já está convocado para mandar o seu comentário, a sua pergunta. A gente vai ter o maior prazer aqui em repassar para o pré-candidato Álvaro Dias. Álvaro Dias tem 73 anos, é paulista de Quatá, mas criado no Paraná, onde fez toda a sua carreira política. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal, está no 4º mandato como senador, foi governador do Paraná também e atualmente disputa aí, vai para a convenção agora no dia 4 de agosto para se tornar o candidato à presidência da República do Podemos. Senador, muito obrigado pela presença. O senhor já passou por uma série de partidos, MDB, começou a sua carreira lá nos anos 70 no MDB, na época do regime militar, na oposição ao regime militar, passou pelo PDT, muito tempo no PSDB também, outros partidos até desembocar agora no Podemos. Muita gente acaba criticando um pouco essa trajetória de políticos que trocam muito de partidos. Por que o senhor optou por essa troca e hoje está no Podemos para viabilizar a sua candidatura? Primeiramente, eu tenho que reconhecer que aqueles que criticam o fazem porque entendem existir partido político no Brasil. Agora, eu mudei porque eu não entendo que exista partido político no Brasil. Isso não é partido, é sigla. Sigla. Aliás, nós temos uma fábrica de siglas, né? Essa fábrica é alimentada pelo fundo partidário, que é dinheiro público, dinheiro que poderia ser utilizado na saúde, na educação, na segurança pública, e é transferido para um fundo partidário que fez surgir 35 partidos já registrados oficialmente e 73 na fila de espera. É por isso que eu mudei várias vezes, mudei de siglas para não mudar de lado, porque os partidos mudam de lado. Mudei de sigla para ser coerente e não praticar a incoerência. Aliás, é preciso estudar o passado de cada político e a sua trajetória exatamente para fazer essa análise da coerência. Esse itinerário percorrido foi retilíneo, ou ele foi cheio de percalços, de curvas? Na verdade, mudar de sigla no Brasil é sustentar uma posição de coerência, é não barganhar convicções. A mudança de sigla se deve exatamente à necessidade. A busca de um partido político que não encontrei até hoje, é evidente, estou no movimento, muito animado com a hipótese dele se tornar um partido um dia, desde que façamos a reforma política para que a construção de partidos políticos seja viável no país, acabando com essa anarquia partidária que leva a população a desacreditar de todas as siglas, né? E até leva a Operação Lava Jato a denominar algumas siglas de organizações criminosas ou lavanderia de dinheiro sujo. Vários pré-candidatos defendem a reforma política. Agora, que reforma política o senhor defende? Olha, todos defendemos reforma política há muito tempo, né? Até quando se fala em reforma política, a gente tem que fazer a meia-culpa e pedir desculpa. Olha, desculpem, não fizemos até agora, mas estamos prometendo há tanto tempo, né? Eu me lembro quando o presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu o primeiro mandato, eu tinha deixado o governo do Paraná há pouco tempo, ele me chamou para uma conversa sobre reforma administrativa e eu perguntei a ele da reforma política, né? Presidente, vai fazer a reforma política? Ele disse, não, a reforma política eu vou deixar para o Congresso. Aí eu disse, então não vai sair. Então mas não saiu até hoje, né? Não saiu até hoje. Então, olha, eu, se for presidente da República, vou assumir a responsabilidade da reforma política. Primeiramente, constituir uma equipe de especialistas para elaborar um pré-projeto. O presidente vai subscrever e vai submeter à sociedade primeiro. Comunicar o projeto, dizer, olha, é esta a nossa reforma, é este o nosso modelo político. E depois vou ao Congresso, submeter ao Congresso.
com apoio da população, certamente o Congresso aprovará. Por que fazer dessa forma? Para escapar do corporativismo. Mas, senador, por Quando exemplo... o projeto nasce lá no Congresso, ele nasce já eivado de vícios próprios do corporativismo. A legislação em causa própria. Então, nós vamos legislar primeiro fora do Congresso e depois submeter ao Congresso Nacional. O projeto das 10 medidas contra a corrupção, não vamos entrar no mérito do que estava ali dentro, mas foi um projeto que chegou com muito apoio popular ao Congresso e mostrou que quando ele contraria interesses do Congresso, não passa, ou começa a passar todo transfigurado. Será que uma reforma política, mesmo que apoiada fortemente pela população, teria eco no Congresso? Pelo menos no Congresso de hoje, me parece que não. Eu não sei que Congresso elegeremos a partir do ano que vem. Não, eu mudo um pouco a sua colocação. O Congresso de hoje, sim, com outro presidente. O problema é o presidente. Da República. Da República. Porque nós achincalhamos o Congresso sempre, né? É mais fácil atirar no poder mais fraco. Por exemplo, tem corrupção no Congresso? Tem mesmo. É claro, a Polícia Federal sabe disso, o Ministério Público, a Operação Lava Jato. Agora, por que tem corrupção no Congresso? Porque do outro lado da rua tem o corruptor, que é o presidente da República. Esse é o nosso sistema, o sistema presidencialista de coalizão, aliás, ampla coalizão. É um sistema de força, de poder. Então, o presidente da República, exercitando o poder que tem, certamente, com coragem, com capacidade de promover mudanças e com seriedade, com postura republicana, recupera a imagem do Congresso. O Congresso reabilita a sua imagem, porque ele não rema contra a correnteza, ele dança a música que a presidência da República toca. E em relação à população, ele não vai resistir à pressão popular, porque quem resistir será atropelado. Nós chegamos no fundo do poço. Talvez a profundidade da crise é que nos permite acreditar ser possível promover reformas de profundidade, porque há no inconsciente coletivo esse desejo irrefreável de mudança no país. E certamente a sociedade vai marchar para as mudanças. Quem resistir será atropelado, será substituído na primeira oportunidade. Por isso, por uma questão de inteligência, certamente o Congresso cederá ao desejo da população brasileira. A gente vai voltar ao tema das reformas com o senhor, mas eu queria ainda explorar um pouquinho o aspecto político. Sob esse ponto de vista, o pré-candidato Geraldo Alckmin, que está fechando uma gama de coalizões aí com pelo menos 9, 10 partidos, nesse caso ele chegaria com maior cacife, caso eleito, para negociar com o Congresso? Eu acho que o país não aceita mais isso, né? Esse balcão de negócio, esse toma lá da cá. Na madrugada da política, esse conchavo para ampliar uma base de apoio, a barganha que se faz para obter mais tempo de TV, as negociações que alcançam os estados, retirando até candidaturas viáveis de determinados partidos, para que possa celebrar esse ajuntamento nacional de siglas em nome da manutenção do sistema. Olha, quem quer mudança não pode apostar nesse ajuntamento. Esse ajuntamento é contra a mudança. Esse ajuntamento é manutenção de sistema. O que nós queremos é o rompimento, é a substituição. E agora tem que ser rigoroso. Ou vai ou racha ou arrebenta a tampa da caixa. Porque se continuar esse sistema, o Brasil não avança. Com esse sistema, o Brasil não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com as suas potencialidades. Vai continuar patinando e o povo vai continuar sofrendo. Nós não teremos reformas importantes com esse sistema. Nós não teremos a reforma política para matar esse monstro, né? Porque o sistema político nacional, o nosso sistema político, é um monstro. Eu conheci esse monstro nas suas entranhas, por isso estou advogando a sua morte, a sua substituição. Eu creio que é a fotografia do atraso. Esse tipo de aliança, construída na madrugada dos conchavos da política, da barganha, do toma lá da cá,
esse tipo de coalizão é um atraso, é a fotografia da velha política. Eu vejo alguns advogando nova política, mas vejo que, apesar de advogar a nova política, alguns não conseguem se desapegar dos vícios da velha política e sustentam as teses antigas, né? Para ganhar a eleição tem que fazer ampla coalizão. Não, a leitura que eu faço, eu posso estar equivocado, mas eu estou acreditando na inteligência das pessoas, a leitura que eu faço é que, ao contrário, esse ajuntamento provoca a rejeição. O cidadão brasileiro vai se relacionar diretamente com o candidato, dispensando esses intermediários do balcão de negócios, e vai decidir o seu próprio destino, escolhendo o melhor projeto para o país. Essa é a minha esperança. Ainda sobre, desculpa, só para seguir o raciocínio, ainda sobre questão de coalizões, de coligações. Tem saído uma série de notícias dizendo que o senhor tem conversado, por exemplo, com o PRTB do Levi Fidelix, com outros partidos menores, como o PTC, PSDC, o Avante, o PSC do Rabelo, e até teria tentado procurar o Joaquim Barbosa, hoje saiu na coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, para tentar atrair um pouquinho também do apoio do PSB. Essas conversas têm acontecido? Em que termos? Como é que isso está se desenvolvendo? Olha, na verdade, em relação à composição política, partidária, a coligação, a nossa posição é uma só. O partido que desejar subscrever a nossa proposta de refundação da República, de rompimento com esse sistema, será bem-vindo. A coligação se dará sem barganha. Nós não estamos no balcão de negócios. Então, essa coligação que se pretende, ela é republicana, ou seja, quem aderir ao projeto o fará sem qualquer moeda de troca. Isso está acontecendo, tem algumas conversas em curso, todos conversam com todos, na verdade, né, nessa antivéspera da definição, e não sei o que ocorrerá, não tenho nenhuma expectativa em relação a esse assunto. O essencial para nós é preservar a proposta íntegra, né, na sua íntegra, preservar esse desejo de rompimento, né, com o sistema atual, e se pudermos nos fortalecer com siglas que possam dar algum tempo de televisão, ótimo, vamos fazer, né? Em relação ao Joaquim Barbosa, é estranho divulgar que eu estaria tentando conversar com o Joaquim Barbosa, porque não há nenhum impedimento para que a gente converse, né? Eu tenho conversado com ele, independentemente de qualquer outro interesse, né? Trocamos, às vezes, mensagens escritas, né, através do WhatsApp, mas não há, neste momento, nenhum diálogo de natureza política visando uma coalizão, uma coligação, né, com o PSDB. Tenho conversado, sim, com lideranças... PSB, né? Uhum. PSB, isso. É tanta sigla que às vezes tem que dar confusão. É uma sopa de letrinhas, né? Uhum. O que nós temos feito é conversar, sim, com algumas lideranças do PSB, partido que é presidido pelo Carlos Siqueira, né, e que tem algumas figuras de destaque na política nacional, como o governador de São Paulo, Márcio França, como o candidato a governador de Minas, o Márcio Lacerda, como o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, governador de Brasília, o Hollenberg, o Casagrande, lá candidato no Espírito Santo. Então, o PSB tem, aliás, o meu suplente também, segundo suplente é do PSB. Nós conversamos, sim, com algumas lideranças aliás, a Renata Campos também. Em alguma dessas suas trocas de mensagens por WhatsApp, a palavra vice apareceu? Não, nunca cogitamos esse assunto, né? Eu respeito muito Joaquim Barbosa. Eu acho que ele conquistou um espaço de credibilidade intransferível, né, no cenário nacional, quando relator do Mensalão, que proporcionou ao povo brasileiro reabilitar a esperança de ver a justiça derrotando a impunidade
no campo das autoridades, sempre privilegiadas. Você veria mais possibilidade de uma abertura de negociação, por exemplo, com o PSC, do Paulo Rabelo de Castro? Sim, há uma grande possibilidade também. Conversamos também com o presidente do partido, Everaldo, conversamos com o Paulo Rabelo. Há uma possibilidade, nós estamos buscando um caminho, não é? Entendo que quando há similitude de projeto, quando há o conceito semelhante em relação ao futuro do país, quando há uma proposta de rompimento com esse sistema e a adesão, facilita o entendimento. E nós, nesse campo, há facilidade. Com o PSC, nós encontramos facilidade. Com o Paulo Rabelo de Castro, há uma coincidência de pontos de vista, né? Conversamos já sobre isso, as propostas deles, as minhas propostas. Aliás, por coincidência, eu trouxe até no bolso o plano de 20 metas ele trouxe aqui, quando ele esteve aqui do Paulo Rabelo. Quando ele esteve conversando ele aqui, me presenteou com esse plano muito bem elaborado por uma equipe de economistas. Então teve conversa hoje? Tivemos uma conversa, sim, almoçamos juntos. Então, há conversas, evidentemente, em curso, mas nós não estamos concluindo nada em relação à disputa eleitoral. Acho que nós temos que respeitar todas as postulações, as candidaturas postas têm legitimidade e nós devemos respeitar. Eu ia fazer exatamente a pergunta que você fez sobre essas negociações, essas conversas. O senhor critica agora esse apoio do Centrão ao Geraldo Alckmin, que isso não signifique uma eleição de qualquer que seja o candidato que tenha o apoio do Centrão. Mas o senhor conversava antes com alguns partidos desse Centrão. Queria saber se a sua visão sobre o Centrão é diferente hoje. E aqui, algumas pessoas perguntando sobre o vice, quem seria o vice? Fabiano Ferraz quer saber, Mara Fernandes também, e o Jorge Neto aqui pelo YouTube, ele pergunta se há a possibilidade de ter o general Mourão como vice e Paulo Rabelo como ministro da Fazenda. Você vê, as conjecturas já estão formando essa equipe de trabalho. Já estão. Olha, em relação aos partidos, eu conversei sim, mas há uma grande diferença, uma tentativa de atrair sem barganha, né? Sem colocar ninguém no balcão de negócios. Então, o que se tentou é atrair um ou outro partido, que hoje está selecionado aí no Centrão, né? Houve uma conjugação de esforços com o objetivo de unir 5 siglas, 5 partidos, exatamente com esse objetivo de influir na eleição e certamente depois das eleições. Mas o nosso entendimento, a nossa busca foi republicana, exatamente por isso que não tivemos sucesso, porque nós não assumimos nenhum outro tipo de compromisso, não pudemos assumir. É possível barganhar no Rio de Janeiro a candidatura do Romário? Não, em hipótese alguma. É por aí, não vou, evidentemente, fazer uma narrativa de todas as propostas colocadas à mesa, mas certamente nós teríamos que avançar num terreno que não gostamos de percorrer. O nosso caminho é outro, por isso não houve hipótese de entendimento. Estela, o pessoal está perguntando... E vice, perguntaram... O complemento... o vice nós temos que aguardar até o último momento. Aliás, isso não é só dessa eleição, não. Em todas as eleições, a conclusão das coligações só ocorre no finalzinho mesmo, do tempo regulamentar desse jogo das convenções, né? Então nós temos que aguardar um pouco para verificar se haverá a hipótese de coligação. Se houver uma coligação, provavelmente o vice terá que vir de outro partido político. Então nós não temos ainda, isso vai ficar provavelmente para o dia 4 de agosto. Dia 4 eu espero. Estela, o pessoal está fazendo perguntas também sobre propostas, chegando comentários. Enquanto isso, eu aproveito já para fazer uma primeira pergunta sobre isso. O senhor falou da questão da reforma política. O senhor acredita que outras reformas tenham que ser feitas também? Sim. Olha, a refundação da República que advogo começa por uma reforma constitucional de expressão e significado. A atual Constituição tem que ser reformada
para nos oferecer os mecanismos necessários para as demais reformas. O Brasil é um país em espera de reformas e a refundação da República passa por um conjunto de reformas. Reforma política, sim, a reforma do Estado, a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma do sistema federativo, sobretudo a mudança do comportamento político, da cultura política, da prática política, que começa exatamente na hora da escolha, quando vai se constituir o governo, né? Eleger os ministros, convocá-los para a tarefa de governar o país com qualificação técnica. Então não haverá mais aquela interferência partidária que puxa para baixo a qualidade da gestão. Porque muitas vezes os indicados, nesse loteamento dos cargos, não são os melhores. São os melhores, talvez, para a captação de recursos para projetos de poder, mas não são os melhores para governar o país na direção do interesse popular. O senhor estaria se comprometendo, então, a ter um ministério mais técnico e menos político? Exatamente, um ministério qualificado tecnicamente, não importa de onde venham os ministros, se possuem filiação partidária, se votaram no eleito ou não votaram. O que importa é que sejam os melhores. Quem é o melhor ministro da Fazenda? Quem é o economista mais preparado para ser ministro da Fazenda? É atrás dele que nós vamos convocá-lo, vamos convidá-lo. E, obviamente, assim em todas as áreas. O partido tal não será proprietário do ministério tal. O ministério tal não será a lojinha do partido tal. Não é assim que se governa o país. Não há outra hipótese de governar bem, a não ser a hipótese da qualificação técnica e profissional, com uma equipe constituída com esses critérios que são fundamentais: competência, aptidão para cargo executivo e probidade. Isto é essencial para a composição de uma equipe de governo. Falando em reformas, no ano passado o senhor votou contra a reforma trabalhista. Qual seria a sua proposta? Uma reforma da reforma agora? Olha, não temos que mudar muita coisa, não. A minha contrariedade foi com a forma da apresentação desta reforma, que não consultou os interesses de todos os segmentos, não se levou a debate, a busca do consenso, a eliminação dos conflitos, e não se permitiu ao Senado, que é casa revisora, aprimorar a proposta. De uns tempos para cá, eu adotei um compromisso, assumi um compromisso comigo mesmo, de não colocar a minha digital em projeto mal elaborado, em projeto que traga distorções, equívocos, defeitos que podem ser, obviamente, sanados, né? Mas se houver um impedimento de se aprimorar a proposta, eu não tenho por que avalizar, assinar embaixo. Então, essa reforma trabalhista é um avanço. Eu a defendi desde o início, propugnei pela reforma, concordo com a reforma de modo geral, mas ela poderia ser melhor. Nós apresentamos no Senado, os senadores apresentaram 800 emendas, 860 e poucas emendas. Mais de 800 também pedidos de destaque. Tudo isso foi ignorado. Aí o governo assumiu um compromisso de alterar 27 pontos, de incluir 27 dispositivos. Aí ele tomou uma medida provisória e deixou ela caducar. Então não cumpriu nenhum dos compromissos. E como eu sei que o governo não cumpre os compromissos que assume em nome da aprovação de determinadas medidas provisórias, esse filme nós já conhecemos, eu não quis colocar a minha digital. Por exemplo, tem lá a mulher gestante ou lactante é obrigada a trabalhar em lugar insalubre. Eu não posso votar favorável a uma exigência desta natureza. Por isso, nós vamos melhorar essa reforma, não é? Não vamos retirar a reforma, anular a reforma, não. Nós vamos apenas acrescentar o que é preciso acrescentar. E vamos ter a oportunidade de fazer uma análise agora, nesse período, até janeiro, até o início do próximo governo, fazer um balanço e concluir o que é bom, o que é ruim, o que deve ser aprimorado. Então nós poderemos melhorar, sim, avançar um pouco mais, sempre na direção de favorecer os investimentos, de oferecer alternativas de emprego, de salário,
a geração de emprego no Brasil porque o desemprego em 13 milhões continua um número... Essa eu acho que é uma das principais questões. É a principal, sem dúvida, a principal. E olha, não são apenas 13 milhões, né? 13 milhões são números oficiais. No entanto, nós temos 52 milhões abaixo da linha da pobreza e só entre jovens de 14 e 25 anos, 23% não trabalha e não estuda. 11 milhões de jovens não trabalham e não estudam. Portanto, gerar emprego é uma tarefa primordial. Como, senador? E essa geração de emprego, viu, Mauro, começa exatamente pela refundação da República, com as reformas, com a substituição desse modelo e, sobretudo, com uma reforma tributária moderna, competente, inteligente, que melhore o ambiente de negócios, estimule investimentos. Como melhorar o ambiente de negócio? Simplificando o modelo tributário, reduzindo a carga tributária, sim, mas distribuindo melhor o ônus de pagar impostos. Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. O tributo pesa mais na renda do que no consumo, porque desta forma beneficia o consumidor, a camada mais pobre da população. Nós, com isso, vamos reduzir o custo do produto consumido, vai pagar-se menos pelo produto que se consome, porque o peso da carga tributária incidirá menos nos produtos consumidos pela grande maioria dos brasileiros. Então, tem que ser uma reforma inteligente, que vai fazer a roda da economia girar com mais força, o país vai crescer mais, e com isso o governo vai arrecadar mais, com a população pagando menos impostos. E desburocratizando, né? Hoje é difícil pagar impostos, é difícil, até pagar impostos é difícil, né? Pagando menos impostos ou pagando menos pelos impostos já existentes? Pagando menos impostos sem diminuir a receita. Um número menor de impostos. Exato. É isso. Vai reduzir o número de impostos também. Por exemplo, criaria o imposto sobre valor agregado? Exato, que nós chamamos também de imposto de bens e serviços, né? Que substitui o IVA. Eu prefiro o imposto de bens e serviços. Aí reduz, você engole 5 tributos principais e transforma em um único tributo. Aí você começa a reforma do sistema federativo, porque já passa já a distribuir os recursos automaticamente, sem obrigar os prefeitos municipais a ficarem de pires na mão aqui em Brasília, implorando a generosidade do governante de plantão, porque aí nós vamos redistribuir os recursos públicos que estão concentrados excessivamente nos cofres da União, mas para gerar emprego é fundamental melhorar esse ambiente de negócios, como eu estava dizendo, facilitando no modelo tributário e também buscando combater a corrupção de verdade, com vigor, com transparência, para que lá fora, no mundo, veja que o Brasil se tornou de novo um país sério e que vale a pena investir aqui, porque é um país pródigo, um país promissor, que tem um grande mercado, e certamente os países mais avançados voltarão a ter um olhar favorável, né, positivo para o Brasil, fazendo voltar os investimentos que daqui foram expulsos pela corrupção e pela incompetência. Desta forma, nós vamos agitar o mercado, nós vamos promover um crescimento econômico mais acelerado, gerando emprego, enquanto o governo vai arrumando a casa, que está desarrumada. Os buracos são enormes, assaltaram os cofres públicos, fizeram a dívida crescer de forma avassaladora. Nós estamos vivendo um momento dramático, com as contas públicas totalmente deterioradas, sem recursos para investimentos essenciais em saúde, em educação, em segurança pública. Então, arrumar a casa, ao mesmo tempo em que se libera a economia privada para os investimentos, é certamente a tarefa do próximo presidente da República. O senhor proporia, por exemplo, criação de imposto sobre lucros e dividendos? Não, eu creio que nós vamos simplificar e não vamos criar impostos. Na medida em que nós adotamos um modelo progressivo e que vamos tributar mais
no setor que ganha mais, nós já estaremos atingindo o lucro. Então não teremos necessidade de criar um imposto específico para tributar o lucro e dividendos, né? Faremos isso de forma direta e simplificada. Acho que a simplificação é essencial para oferecer segurança jurídica. Nós dependemos de uma regulação competente para estimular os investimentos. Eu acho que aí vem exatamente o ponto-chave, né, para recuperar a economia do país. É a simplificação. O espaço com um ambiente favorável, ou seja, segurança jurídica, com uma regulação competente. E, aliás, as nossas agências reguladoras são disputadas à tapa pelos partidos políticos, né, nesse balcão de negócios. Isso tudo tem que acabar. O senhor falou sobre alguns problemas, né, na área da saúde, área de segurança, área da educação. Tem uma questão do limite do teto de gasto, né? Tudo precisa passar pelo problema fiscal do governo. O senhor mexeria nisso? O senhor mudaria, faria uma reforma no teto de gastos? Olha, já explodiram com o teto de gasto, porque ele foi adotado em boa hora para impedir uma deterioração maior das finanças públicas. E o que se plantou como verdade não é exatamente uma verdade, que o teto de gastos limita os investimentos em educação e saúde. Não. Se há uma limitação é por impotência do governo, incapacidade do governo, não pela política do teto de gasto, porque ela não estabeleceu teto para a educação e para a saúde. Ao contrário, apenas instituiu o piso e não o teto. O teto é geral. O governo pode optar, pode gastar menos em determinado setor secundário para favorecer o setor prioritário, que é de educação e de saúde. Mas a verdade é que, por não fazer as reformas fundamentais, o teto explodiu e ele terá que ser revisto no início do próximo governo. Como também o governo não está mais respeitando a tal regra de ouro, né? E que o desrespeito à regra de ouro implica impeachment do governante. Mas o governo está encontrando, através de expedientes mirabolantes, aí, mágicos, né? Está encontrando forma de driblar esta regra de ouro. Recentemente foi buscar recursos num fundo de telecomunicações, como forma de escamotear a regra de ouro. Só para explicar para o pessoal, a regra de ouro é aquela que diz que o governo ele não pode contrair empréstimos a não ser para realizar investimento. Ele não pode contrair empréstimo para pagar funcionário público, por exemplo. Ou para pagar dívida. Ou para pagar dívida, exatamente. O governo tem esse impedimento, isso é constitucional, e essa regra se chama regra de ouro, exatamente para impedir a irresponsabilidade de gestão. No entanto, nós chegamos ao limite, veja, de 98 a 2006, o governo aumentou impostos para tapar buracos abertos pela incompetência ou pela corrupção, produzindo déficit público, chamado de déficit público, ou seja, o governo gastou mais do que arrecadou nesse período. E a solução foi sempre aumentar impostos. Em 98, a carga tributária correspondia a 26% do produto interno bruto. Agora, em 2006, a carga tributária chegou a 33%. Em 2006, já aumentou agora, a 33% do produto interno bruto. A partir de 2007, o governo continuou gastando muito mais do que arrecada, embora arrecade demais, mas aplica mal, desperdiça. Então, ele gasta mais do que arrecada. E para tapar o buraco, ele passou a endividar o país. A dívida pública passou a crescer assustadoramente. Então, vamos lá. Em 2008, a dívida pública brasileira era de 1,326 bilhões de reais. Agora, em 2018, a dívida pública é de 5 trilhões. 330 e poucos bilhões de reais. Ela está chegando a 80% do produto interno bruto. Em 2016, essa dívida crescia
37 bilhões por mês. Em 2017, ela cresceu 39 bilhões por mês. Em 2018, ela cresce 55 bilhões por mês. Então, a pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte: o que fizeram com o Brasil? Por que tanta maldade com esse país? Por que tanta incompetência e tanta corrupção? Não seria o caso de fazer um balanço para verificar o que fizeram para que o país se endividasse tanto? Não é o caso de eleger um presidente da República que tenha coragem de fazer isso, de fazer esse balanço e de mostrar para a sociedade brasileira que tipo de organização criminosa governou o país nos últimos anos para levar o país a esse desastre. Eu creio que é este o momento para você decidir quem que você quer presidindo o Brasil, se você deseja esse balcão de negócio de pé, com esse ajuntamento de siglas barganhando todo dia, de noite e de dia e de madrugada, ou se você quer um rompimento com esse sistema para que alguém tenha coragem de promover essa mudança radical substituindo esse sistema. Estela, o que o pessoal está falando, está comentando, está perguntando? Olha, tem muita pergunta interessante aqui e tem muitas que são similares. Então, a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora. O Fábio Aranha, ele quer saber a sua proposta para a segurança pública, e o Matheus Souza também pergunta sobre isso. Ele diz que o que toda a população quer saber sobre a questão da segurança pública. Quais as suas medidas para diminuir a violência? Olha, se nós falarmos aqui que o problema não é tanto a falta de dinheiro, e sim de gestão, certamente alguns não concordarão, mas muitos haverão de concordar, porque se gasta bastante, mas se aplica mal o dinheiro. Quando eu falo em refundar a República, substituir o sistema, eu falo exatamente nessa arrumação necessária para que os recursos públicos sejam aplicados corretamente, cada tostão seja aplicado corretamente, levando em conta a relação custo-benefício do gasto. Então, é claro que todos os candidatos apresentarão aqui propostas para resolver o problema de segurança pública do país. Mas se não houver essa mudança, se não se substituir esse sistema, se a matriz que gera os problemas não for liquidada, nós não teremos condições, por mais inteligentes que sejam as propostas, de implementá-las. Eu estou, portanto, falando sobre gestão e recursos. Então, um tripé, financiamento da segurança pública, planejamento e indução de políticas corretas para resolver os problemas. Os brasileiros talvez não saibam que o governo tem o mapa do crime do país. O governo sabe onde ocorrem os crimes, cidades e bairros onde há maior incidência de crimes, em que dias e em que horário. Portanto, o governo tem o mapa para se organizar, para planejar o combate à violência. E planeja mal e se organiza mal, porque falta gestão. O que falta também é investimento em inteligência. Não há uma ação preventiva, especialmente na faixa de fronteira. O Brasil tem mais de 17 mil quilômetros de faixa de fronteira aberta, à disposição do tráfico de drogas, do contrabando de armas. Não há um sistema de monitoramento da faixa de fronteira. Houve o lançamento de um projeto, o Cisfron, que custaria 12 bilhões há alguns anos. 5% foi executado. Agora se protela para 2035 a conclusão desse projeto. E olha, vai depender do próximo presidente. Ao invés de construir metrô na Venezuela, porto em Cuba, aeroporto lá em Moçambique, talvez seja mais prudente para o próximo governo do país usar recursos do BNDES, inclusive, sim, das nossas instituições financeiras do setor público, para parcerias público-privadas e iniciativas que possam significar benefício para a população do país. Neste caso, não há necessidade de parceria público-privada,
não há necessidade de recursos do BNDES. Há recursos de orçamento que devem ser priorizados para atender esse setor de segurança pública. O senhor manteria o Ministério de Segurança Pública? Olha, isso é bobagem. Criaram o Ministério apenas como uma encenação, não altera absolutamente nada. Você pode instituir no Ministério da Justiça a segurança pública. Você pode denominar Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Não há necessidade de mais um cabide de emprego, de mais salários, de mais cargos comissionados. Nós temos que reservar os recursos para aplicar no fim e não no meio. Nós temos que, obviamente, remunerar bem os policiais, formá-los adequadamente, instrumentalizar as instituições policiais, estabelecer uma interação entre as várias polícias, utilizar o Exército onde compete utilizar o Exército, que é na faixa de fronteira. Tudo isso nós podemos fazer. Agora, não há nenhuma necessidade de criar mais um ministro, mais um cabide de emprego, para dizer, olha, nós somos preocupados com a segurança, se não há nenhuma alteração de conduta. Aliás, há uma questão fundamental, preliminar, em matéria de segurança pública, que é a autoridade. A autoridade afrouxou no Brasil. Quando a autoridade constituída não se impõe, a marginalidade se sobrepõe, os marginais se consideram mais poderosos, mais fortes do que as autoridades constituídas, e o crime, é claro, que cresce de forma avassaladora. Não é só no Rio de Janeiro, não é? Lá no Nordeste, das 50 cidades mais violentas do mundo, 11 estão no Nordeste. Então, isso é uma demonstração da impotência da autoridade brasileira. Ela foi desconstituída e, certamente, se nós nos impormos como autoridade e delegarmos a autoridade a quem comanda, nós restabeleceremos a ordem e, certamente, reduziremos os índices de violência no país. Aí nós podemos falar, sim, em tolerância zero contra o crime organizado, contra a corrupção. Existe algum fator que seja o mais importante para destravar esse país? Nós temos dramas absolutamente complexos. Nós temos uma saúde pública em decadência, a taxa de mortalidade infantil, por exemplo, voltou a subir depois de décadas. Nós temos uma educação em que as nossas crianças, os nossos jovens saem sem saber ler e escrever, sem compreender um texto e sem saber fazer conta. A gente tem mais de 60 mil assassinatos por ano, mais de 40 mil mortos nas estradas, produtos que se perdem também porque as estradas não têm conservação, uma desigualdade social das maiores no mundo. Existe um fator que consiga destravar isso e que um presidente da República consiga? Qual que é a mola para impulsionar uma transformação real na sociedade? Olha, se você me pedir só uma palavra, eu diria competência. Se você me pedir mais do que uma palavra, eu acrescento coragem. E mais uma, honestidade. Com essas três palavras, nós iniciamos um processo de mudança. O que assusta é verificar essa gritante contradição entre a fortuna, a prosperidade, a fartura de um lado, convivendo do outro lado a pobreza, a miséria, o infortúnio, mais de 52 milhões abaixo da linha da pobreza, 15 milhões sobrevivendo com R$ 136 por mês, a metade dos brasileiros vivendo com menos de um salário mínimo, no Nordeste 66%, 100 milhões sem acesso a esgoto sanitário, 17 milhões sem acesso à coleta de lixo, 35 milhões sem acesso à água tratada. Este é um cenário de país do terceiro, do quarto, do quinto mundo, e não de país do primeiro mundo. Agora, que país é este? Potencialidades econômicas extraordinárias. As belezas naturais fascinam a humanidade. Como admitir que um país que tem tantas potencialidades econômicas chegue a esse estágio? Permita a narrativa que você fez, indicando os pontos cruciais das desigualdades no nosso país. Um país tão desigual, um país tão próspero e um país tão abandonado. Olha, se você sai de São Paulo e vai para o interior, na direção do Rio de Janeiro, por exemplo,
e você vai olhando a margem das rodovias e encontrando choupanas, casebres, que contrastam com belezas naturais, especialmente no litoral. Você chega lá em Angra dos Reis, aí belezas naturais encantadoras aqui no litoral de São Paulo. Mas esses dias um cidadão foi a Angra dos Reis e me disse: olha, eu fui a Angra dos Reis, as pessoas têm medo de sair às ruas, o turismo está agonizando. Então, que país é esse? Por que chegamos a este ponto? De quem é a responsabilidade? É do trabalhador? Não, é do governante. O governante foi incompetente, foi incapaz, abriu portas para a corrupção e esqueceu a população trabalhadora. As desigualdades sociais existem porque existem desigualdades de oportunidades. E as desigualdades de oportunidades existem porque não somos iguais perante a lei. Nós elaboramos a lei em defesa do bem, na condenação do mal, mas a lei é ignorada muitas vezes. A lei é interpretada ao sabor das conveniências pessoais outras vezes. E nós só seremos uma república quando todos nos submetermos às leis do país e quando todos formos iguais perante a lei. É por isso que nós estamos pregando a refundação da República. Se você me permitir, eu respondo a você com essa pergunta inteligente e detalhada, que indica os gargalos existentes na sociedade brasileira. Eu responderia: a saída é a refundação da República. Tem uma pergunta aqui do Renan Oliveira, ele traz um evento recente. Ele fala: durante a greve dos caminhoneiros, o Brasil se mostrou refém do modal rodoviário. Na refundação da República que o senhor propõe, quais propostas para diversificarmos o setor logístico do Brasil? Nós temos que trabalhar o transporte intermodal. O transporte rodoviário para distâncias mais curtas, o ferroviário e hidroviário para distâncias mais longas. Haverá trabalho para os caminhoneiros, que estarão aí à disposição para o transporte de distâncias mais curtas, mas nós estaremos barateando o custo do transporte no país se nós estabelecermos essa interligação entre o transporte rodoviário, ferroviário e hidroviário. O país continente. Eu fui à Amazônia recentemente. A hidrovia do Rio Madeira, por exemplo, necessita de melhoramentos. O aprofundamento da calha em determinadas localidades para a passagem de barcos maiores, de navios de maior porte. Nós precisamos também, inclusive no que diz respeito a transporte, não só transporte, produção agrícola, localidades mais longínquas, nós necessitamos da interatividade, que venha também até a favor da segurança maior. Nós temos que adotar o satélite para possibilitar essa interatividade em qualquer distância no país, em qualquer localidade, por mais distante que seja. E isso não é tão caro quanto muitos imaginam, né? Então, um próximo governo tem que modernizar o país, cuidando também destas questões. Nós trabalhamos muito pouco em hidrovias e trabalhamos também muito pouco em ferrovias. Aliás, eu sou obrigado a dizer aqui que a última ferrovia construída com dinheiro público foi no meu governo do Paraná. A Ferroeste, que nós construímos, aliás, muitos imaginavam ser impossível. Tanto é que quando nós lançamos a obra, na placa colocou-se uma frase do meu discurso na inauguração. Para muitos, uma utopia. Para outros, uma impossibilidade. Para nós, a realidade. Está aí a obra. Então, a última obra concluída, ferroviária, com dinheiro público, foi do meu governo há 27 anos. Há 27 anos. Então, imagine o nosso atraso. Imagine como nós estamos atrasados. Obras de infraestrutura são obras caras. E a gente sabe que o governo não tem dinheiro. Exatamente. Em que modelo fazer obras de infraestrutura? A nossa realidade dramática, né, das contas públicas exigirá criatividade, obviamente concessões, parceria público-privada, atração do investimento privado. Alguém pode dizer: mas por que não está ocorrendo isso agora? Porque o governo não tem credibilidade.
o setor privado não vai investir num governo envolto em corrupção. Ao entorno desse governo é corrupto, o governo é corrupto na alma. Enfim, não há como você atrair investimentos quando o governo não tem credibilidade. Então, se nós restabelecermos a credibilidade, se oferecemos segurança jurídica, regulação competente, uma relação honesta do governo, do setor público com o setor privado, certamente nós teremos recursos para investimentos. Nós hoje estamos em penúltimo lugar, veja só, em investimentos entre os países incluídos nesse conjunto de países de renda média. Nós só ganhamos da África do Sul em matéria de investimentos. Em matéria de produtividade também estamos em penúltimo lugar, apenas à frente da Ucrânia e de Sri Lanka. Portanto, é uma vergonha para o nosso país, porque é um país rico, não é? Então, se nós restabelecermos a credibilidade do governo, vamos atrair investimentos privados para obras de infraestrutura. E outra coisa, o BNDES. O BNDES constrói aeroporto em Moçambique, porto em Cuba, metrô na Venezuela, hidroelétrica na Venezuela, estradas no Peru, estradas na Argentina, usina hidroelétrica até nos Estados Unidos. E por que não usar o BNDES para construir metrô no Brasil, para despoluir o Rio Tietê, por exemplo, com parceria público-privada, com recursos do BNDES, financiando empresas, gerando emprego aqui, investimentos aqui, resolvendo problemas aqui? Por que não fazer isso? Redirecionar os recursos do BNDES. O BNDES já chegou a ser um banco com caixa mais poderoso que o Banco da Coreia do Sul, que o Banco do Japão. Mas até vou perguntar uma coisa para o senhor. Eu ouço da despoluição, eu sou de São Paulo, eu ouço da despoluição do Rio Tietê há quanto tempo? Há 20 anos, pelo menos. Exatamente. E eu não tenho esse dado agora aqui de cabeça, mas certamente mais de R$1 bilhão já foram gastos no Rio Tietê sem solução. Resultado. Por que o Brasil é esse país que não consegue resolver esses problemas? A gente entra em eleição, sai eleição. São quase 2,5 bilhões. 2,5 bilhões. Se você for lá... Opa, desculpa. E todo Vai mundo... cair um balcão aqui. E, senador, por exemplo, uma pauta dessa de despoluir o Tietê, todo mundo quer, né? Exato, criar mais estradas de ferro, todo mundo quer. Por que a gente quer e não consegue? Existe um confronto, porque assim, para despoluir o Rio Tietê, depende de vários municípios. E entre os governos, existe um confronto que atrapalha. Olha, se você for à Austrália, em Sydney, você vai ter um exemplo de despoluição. E, obviamente, os resultados que favoreceram o turismo. Londres despoluiu o Tâmisa, Paris despoluiu o Sena. Seul, que eu estive lá recentemente. Lisboa conseguiu segurar a poluição ali do Tejo. Nós temos aqui também a Baía de Guanabara, né, que é outro problema também. Entra a eleição, sai a eleição. É outro drama. Então, nós temos, sim, possibilidade de iniciar um processo de conclusão, né, dessas medidas. Certamente com participação do setor privado. Como você disse muito bem, nós hoje não temos recursos suficientes no orçamento para a solução desses problemas, né? Mas temos essa forma criativa, né, de envolvimento do setor privado que ganha com isso, certamente ganha muito com isso, mas que proporciona ao poder público oportunidade de resolver problemas de interesse da população. O setor privado não poderia explorar, por exemplo, a navegação do Rio Tietê? É um caso, né? Todas as alternativas, né? E há a possibilidade de você celebrar consórcio entre os municípios para evitar esse conflito de interesses, né, dos governos. Acho que tem que haver uma interação do governo federal com o governo do estado e os governos municipais na solução desses problemas. Porque não adianta limpar uma parte, tem que limpar. Existem soluções que obrigam a interatividade, quer dizer, a composição, a conjugação dos esforços. Nós fizemos um programa no Paraná, quando eu fui governador, chamado Paraná Rural, que é o maior programa de preservação ambiental da história do estado, que compatibilizou os interesses da produção agrícola com a preservação ambiental. Esse programa foi considerado modelo para o mundo pela FAO
pelo Banco Mundial e foi implementado em 18 países. É o programa de microbacias, com 45 práticas agrícolas, recuperação das matas ciliares, enfim, é um programa que exigiu a interação dos municípios, porque cada bacia hidrográfica envolvia, evidentemente, muitas propriedades rurais. Então, só com a adesão de todas as propriedades rurais se poderia realizar o programa de manejo integrado dos solos e das águas, aí com plasticultura, adubação verde, abastecedores comunitários e aquele murundum em curva de nível para evitar que a erosão carregue a fertilidade do solo, poluindo os rios e os lagos, a readequação das estradas rurais para evitar também que a água da chuva contamine rios e lagos, os abastecedores comunitários exatamente para evitar que o produtor rural vá buscar a água do rio ou do lago com o vasilhame contendo agrotóxico. Então você faz o abastecedor comunitário. Enfim, são medidas preservacionistas, né, que possibilitaram o desenvolvimento do maior programa de preservação ambiental lá da nossa história no Paraná e que exigiu essa integração de proprietários rurais, de municípios, muitas vezes envolvendo mais de um município, porque se a microbacia se localiza na divisa de 2 municípios, você tem que estabelecer a integração também dos 2 municípios. A gente está se encaminhando aqui para os últimos 5 minutos. Eu queria saber do senhor, hoje o nosso modelo de economia ele está muito baseado no agro, que gera muita riqueza, mas que gera pouco emprego. A maior fatia dos empregos está principalmente nos serviços, mas em setores que demandam mão de obra pouco qualificada e, portanto, mal remunerada. A gente tem profissões aqui que estão sendo extintas ali em países desenvolvidos, como frentistas, cobradores de ônibus. Que modelo de economia a gente precisa pensar e planejar para que daqui a 20 anos a gente mude um pouco esse padrão, mesmo que a gente se mantenha como uma potência agrícola? Olha, esse é um problema crucial, né? Você vê, na década de 70, 80, os produtos manufaturados respondiam por 27,4% dos empregos gerados no Brasil. Hoje eles respondem, os produtos manufaturados, né, oriundos, portanto, da indústria, respondem por 10,9%. Naquela época, as exportações, 59% das nossas exportações tinham tinham origem na indústria e 39% na agricultura. Hoje houve uma inversão. 60% das nossas exportações têm origem na agricultura e apenas 38% têm origem na indústria. Então houve a desindustrialização do país. Nós temos que reindustrializar o Brasil. Esse sistema de cooperativas é excepcional, nós temos que agregar valor à economia, estimulando também as pequenas e médias cadeias da produção, estimulando a exportação, sobretudo porque é possível mostrar a todos que não é tão difícil assim exportar e cabe ao governo federal orientar. O pequeno pode exportar, certamente investir em tecnologia. Nós estamos atrasados, e muito atrasados, sobretudo em matéria de produtividade, porque investimos pouco em tecnologia. A nossa renda per capita também é muito inferior à de outros países. Nós fomos superados largamente pela Coreia do Sul, por Taiwan. Se nós formos mostrar, há 60 anos, a renda per capita do brasileiro correspondia a 15% da renda per capita americana. Esses países tinham uma renda per capita inferior à nossa. Hoje, a nossa renda per capita é 25% da americana. Coreia do Sul tem uma renda per capita 90% da americana, porque investiu em tecnologia. E educação também. E educação, o modelo educacional é essencial. Aliás, investir em educação principalmente na primeira infância, porque é o momento da formação. Certamente é o investimento de maior rentabilidade. Vai influir no desempenho escolar, em todo o itinerário escolar, vai influir na qualidade do emprego e do salário, na redução dos índices de violência, na redução dos índices de corrupção e vai influir, inclusive, nos índices de produtividade do país, vai influir, portanto,
no produto interno bruto do país. Por que não investir, então, vigorosamente nessa faixa etária de 0 a 6 anos de idade? Nós estaremos aí possibilitando que seres humanos alcancem as suas potencialidades. E sabemos que a ausência de proteína na infância, aí estamos falando de uma boa alimentação, portanto de saúde, não só de educação. O investimento envolve saúde, educação, alimentação, segurança. Certamente a ausência de proteínas na infância provoca até mesmo uma debilidade mental. Então, nós não teremos cidadãos capazes de promover mudanças no país se nós não investirmos nessa fase da vida, que é a fase da formação. E, evidentemente, nós teremos um país muito mais desenvolvido, com uma população com uma renda per capita bem superior, se nós investirmos no modelo educacional moderno e competente. O senhor falou em tecnologia? A gente tá estourado? É que tem uma pergunta aqui. Então vou pedir para o senador responder rapidinho, e aí a gente encerra. O Newton Santana, ele pergunta se dentro da refundação da República proposta existirá espaço para o florescimento da inovação no Brasil. Sim, quando nós falamos em investimento em tecnologia, falamos em inovação. O Brasil investe muito pouco, menos de 1%, enquanto a Coreia do Sul investe 4% em tecnologia e inovação. Nós investimos menos de 1%, por isso o nosso atraso. É a razão essencial do nosso atraso. Dá tempo só de mais um? Vai lá. Eu estou falando porque essa aqui estão me pedindo muito. Se for aqui nesse ritmo, a resposta pode. Tá vendo como agora aqui nos comentários, um concorrente muito forte do senhor é o Bolsonaro. Muita gente fala sobre o Bolsonaro aqui. Tem gente, inclusive, que fala que gostaria de uma aliança entre vocês dois. E perguntam qual a sua opinião sobre o candidato Bolsonaro. Olha, eu aprendi o seguinte: não se atira pelas costas. Eu me recuso a falar dos meus concorrentes sem que eles estejam presentes. Então, ninguém vai arrancar uma palavra sequer minha. Mas o senhor já falou que existe uma diferença muito grande de ideias entre vocês dois. Claro, o perfil é diferente, o comportamento, a postura, são projetos diferentes, né? Eu dizendo isso não estou atacando ninguém, estou apenas dizendo que os projetos são diferentes. E a gente tem feito essa rodada de entrevistas aqui justamente para você poder comparar todos esses projetos e ter as melhores condições para fazer uma boa escolha na sua eleição. Antes de você concluir, em razão da pergunta dela, né? Então, eu diria o seguinte, que mais importante do que aquilo que nós estamos dizendo agora, eu e os meus concorrentes, é o nosso passado, o que nós fizemos, qual foi o nosso comportamento, como nos comportamos, o que fizemos na vida pública durante todos esses anos, né? Eu fui governador, tem que ir lá olhar como é que foi o desempenho, né? Que governo eu fiz, né? Qual foi o meu comportamento. É muito mais importante do que o que eu posso dizer agora. Então o senhor está sugerindo para as pessoas olharem o passado do Bolsonaro? De todos nós, o meu e dos outros, de todos nós. Quem pesquisa, quem vai atrás das informações, vota melhor. E a gente está tentando ajudar você aqui no momento da sua escolha. Eu agradeço muito o senador Álvaro Dias, pré-candidato pelo Podemos. E a gente fica por aqui. Estela, muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Senador, tem um monte de pergunta e comentário aí que a gente infelizmente não conseguiu contemplar, mas estão aí à sua disposição, à disposição da sua equipe para que depois essas respostas venham. Muito obrigado, até uma próxima. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, gente.